Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender a diversos pedidos que me são feitos já há bastante tempo. Eu tenho muitos espectadores que são da Ordem Demolê e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa ordem, sobre a sua função e também sobre algumas questões controversas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se quiser ter acesso a vídeos exclusivos, torne-se membro. É só clicar no botão Seja Membro e escolher um plano. E não se esqueça de deixar o seu like, de divulgar para seus amigos que também gostam desse tipo de tema. Se você quer conhecer um pouco mais sobre os meus livros, aqui na descrição do vídeo você vai achar os links para conhecê-los e adquiri-los, ok? Então vamos para o nosso vídeo. A Ordem Demolê é uma organização juvenil para rapazes com idades entre 12 e 21 anos. Ela foi fundada em 1919 nos Estados Unidos por um maçom, né, o Frank Sherman Land. A Ordem Demolê ela é denominada assim em homenagem ao Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, né, que foi executado em 1314. A Ordem de Molay ela é baseada em princípios, né, como virtude, amor filial, cortesia, companheirismo, lealdade, pureza e patriotismo. Seus objetivos são desenvolver o caráter, a liderança e as habilidades sociais dos jovens membros, bem como promover a cidadania responsável e o serviço comunitário. Os membros da Ordem Demolê, eles são organizados em capítulos locais que são supervisionados por uma estrutura hierárquica nacional e internacional. Os capítulos eles realizam reuniões regulares e eventos sociais, bem como atividades filantrópicas e de serviço comunitário. A Ordem Demolê, ela também tem uma forte conexão com a maçonaria, né? E muitos dos seus membros, na verdade, são filhos ou parentes de maçons. No entanto, a Ordem Demolê é uma organização separada e independente da maçonaria, com suas próprias estruturas de liderança e governança. Então, em resumo, a Ordem Demolê ela é uma organização juvenil, né, que busca desenvolver o caráter, como eu já falei, a liderança, as habilidades sociais, né, promove a cidadania, promove o serviço comunitário, com base em princípios, né, como eu falei, virtude, amor filial, cortesia, companheirismo, lealdade, pureza e patriotismo. Então, e aqui um ponto muito importante, né, que eu vou repetir, né? A Ordem Demolê tem uma conexão com a maçonaria, mas é uma organização separada e independente da maçonaria. A Ordem Demolê tem as suas próprias estruturas de liderança e governança. Então, dadas essas informações preliminares, vamos falar sobre a Ordem Demolê de um ponto de vista tradicional. A Ordem Demolê não é uma mini maçonaria e nem os seus participantes são mini maçons. Infelizmente, há mocinhos da ordem que acreditam estar na mesma condição dos maçons e que inclusive se sentem à vontade para debater questões controversas da maçonaria ou até testar maçons. Essa postura ela é estimulada em parte, né, por alguns tios. Tios é como os demolês chamam os maçons, se referem aos maçons, né? Então esses tios, eles estimulam uma visão bastante problemática entre os jovens e é dessa visão problemática que nós vamos falar. Há maçons que infelizmente têm uma visão de que, pelo fato de pertencerem à maçonaria, são especiais, são diferenciados. Eles veem os não maçons
como profanos, como pessoas que não entendem nada sobre os mistérios da ordem e outras coisas do tipo. Eu já falei aqui no canal, em outro vídeo, e eu volto a repetir. É uma estupidez chamar a quem não se conhece de profano. A iniciação, enquanto transmissão de uma influência espiritual, pode acontecer através de vários modos e através de diferentes tradições, não só através da maçonaria. Além disso, a maçonaria faz tão somente maçons simbólicos, ou seja, representações ou símbolos daquilo que o maçom real deve ser. A passagem entre o maçom simbólico ou virtual e o maçom real depende do trabalho que cada individualidade realiza em seu interior, através da atualização daquilo que recebeu, aquele que ele recebeu somente enquanto potencialidade, né? Então esse comportamento de achar que é parte da elite só por ter sido iniciado em uma loja e por fazer parte de uma instituição maçônica é não só antipático e estúpido, como dá um péssimo exemplo para os jovens Demolay. Esses jovens, que eu quero crer que sejam minoria entre os Demolay, eles começam a achar que eles são diferentes dos demais jovens, né? Que eles são especiais, que são membros de um grupo de elite e que sabem segredos muito especiais que são transmitidos nas cerimônias da Ordem Demolay. Em outras palavras, eles passam a reproduzir o comportamento que vem nos maçons. Então vamos deixar uma série de coisas aqui bem claras. A Ordem Demolay não é uma ordem iniciática, apesar, né, de usar o termo iniciação e grau iniciático. Usa-se esses termos, né, usam-se esses termos, mas ela não é uma ordem iniciática. O fato de ser membro da Ordem Demolay, que é uma ordem de natureza educacional, não faz de ninguém um iniciado, né? A rigor, aliás, nem a iniciação maçônica faz de seus recipiendários iniciados reais, mas tão somente iniciados virtuais, né? Não há qualquer transmissão de natureza tradicional e iniciática na Ordem Demolay, né? Ela não é uma extensão da maçonaria enquanto ordem iniciática, mas é somente um grupamento civil e educacional para jovens com um cerimonial próprio. Os jovens Demolay, que devem receber uma formação moral e educacional no interior da Ordem Demolay, eles precisam estar conscientes que não são mini-maçons, que não têm, ou pelo menos não deveriam ter, quaisquer privilégios em relação ao ingresso na maçonaria e que devem se esforçar para serem, sim, pessoas melhores, sem excluir os outros jovens e nem criar panelinhas, sem alimentar vaidades e arrogância em relação aos outros jovens que não são da Ordem Demolay. Outros grupamentos, né, como as Filhas de Jó, as Meninas do Arco-Íris, a Ordem da Estrela do Oriente, que são destinados a moças, a meninas e a senhoras, da mesma maneira, não são ordens iniciáticas, não transmitem influências espirituais e nem têm qualquer repositório tradicional iniciático a ser transmitido. Então, assim como a Ordem Demolay, são agrupamentos civis com fins educacionais, formativos e fraternais. Não são ordens iniciáticas. Então, é preciso que cada coisa esteja em seu devido lugar, que as pessoas tenham consciência da realidade, né? Aos jovenzinhos e aos jovens cabe aprender
ouvir, assimilar e buscar o seu desenvolvimento para que no futuro possam ser úteis aos seus semelhantes. Na regra de São Bento está escrito o seguinte: com efeito, falar e ensinar compete ao mestre, ao discípulo convém ouvir e calar. Então essa mania, né, de que o jovem sabe tudo, de que o jovem é mais esperto, de que a opinião do jovem deve ser levada sempre em consideração, etc., é um vício moderno que deve ser combatido. E eu vou falar a vocês aqui de uma forma muito franca, muito direta e muito clara, como eu costumo fazer. O jovem, ele não teve tempo para acumular experiências na vida. Ele não teve tempo de estudar, de avaliar, de pensar. Isso não quer dizer que o fato de alguém ser velho, né? O fato de ser velho quer dizer que a pessoa é necessariamente sábia, né? Então, quer dizer, o fato de ser velho não torna alguém sábio, né? Há muitos velhos que são ignorantes, que são estúpidos e que, à medida que foram envelhecendo, foram se tornando progressivamente mais tolos, mais estúpidos, né? No entanto, o desejado, o esperado, é que a experiência ela vá acrescentando sabedoria, prudência, maturidade, conhecimento, tranquilidade, né? Então, à medida que nós nos tornamos mais velhos, nós devemos ir nos tornando menos impulsivos, menos emocionais e mais racionais, mais prudentes e mais cultos. Então, conforme os anos vão passando, vão se acumulando os conhecimentos e os estudos. Então, a ideia de que nós temos que ouvir as criancinhas, que nós devemos achar muito espertos e inteligentes os seus balbucios, né? Que devemos tomar em consideração as opiniões dos adolescentes imberbes, que não enfrentaram nada na vida, que nunca tiveram sobre si nenhuma responsabilidade real, é uma tremenda tolice, né? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 1990 havia um programa de TV chamado Programa Livre, em que eles amontoavam ali um monte de adolescentes, né, em umas arquibancadas, em um estúdio, e se ficava ouvindo ali as perguntas tolas deles, né, sobre tudo e sobre nada, com entrevistas de artistas ou de pessoas da mídia. Então a ideia subjacente ali era de que o programa dava valor e voz aos jovens, né? Então o apresentador botava o microfone e dizia fala garota, etc., né? E aí os jovens ali despejavam, né, qualquer bobagem, qualquer pergunta boba, né? E ali se dava aquela impressão, não, nós damos vez e voz ao jovem, né? Mas para quem assistisse aquilo com objetividade, era tudo uma tremenda estupidez e uma tremenda inutilidade. E vejam bem, eu não estou aqui afirmando que o jovem ele é necessariamente ignorante, que ele é inculto, ou que ele não tenha boa inteligência. Longe de mim afirmar isso, né? O que eu estou dizendo aqui é que o jovem ele deve ser humilde, ele deve aprender a abaixar as orelhas e ouvir os seus mestres, né? Ele deve aproveitar os seus anos de imaturidade para aprender, para ser formado, para se disciplinar, para que no tempo oportuno, né, ele venha a ensinar com segurança. Porque só quem soube obedecer é que sabe mandar, né? Só quem aprendeu direito é que pode ensinar, né? Então os jovens eles estão lá na Ordem de Molay para aprenderem sobre valores úteis para as suas vidas, né? Então eles devem se esforçar para aplicar tais valores, né? Tornarem-se cidadãos dignos, responsáveis e fraternos. Não é a função do de Molay debater sobre questões metafísicas, iniciáticas, debater sobre esoterismo maçônico, falar sobre validade ou invalidade de iniciação. Não é esse o objetivo da Ordem de Molay, né? Muito menos é a função da Ordem de Molay ser um simulacro da maçonaria, ou iludir os membros dizendo ser uma ordem iniciática tradicional, ou que transmite uma iniciação esotérica
tradicional. Então, se você é Demolê, se você é filha de Jó, seja consciente da sua posição, né? E não permita que ideias de panelinhas ou de exclusividade manchem a sua conduta em relação aos que não são membros, né? Essa ideia de ser exclusivo, de ser panelinha, de olhar os outros como diferentes, os que não são Demolê ou as que não são filhas de Jó como diferentes, isso só vai tornar você chato, idiota, né? Vão olhar para você como um grupinho de bobos, né? Então isso não vai acrescentar em nada na sua vida. Pelo contrário, né? Você vai fazer uma propaganda negativa em relação à ordem perante aqueles que não fazem parte dela, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!